Muito boa noite, galera do Resenha Alvinegra 1910. Tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com o quadro Fala Torcedor, né? Ficamos um tempo aí parado. Depois de dezembro pra cá não tivemos mais nenhum atrativo aí, nenhum vídeo. E vamos tentar retomar aí hoje novamente com o quadro Fala Torcedor. E hoje, para reinaugurar aí, né, de um modelo diferente o nosso quadro, estamos com o nosso colega aí, Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bom com você, Belezinha? Mano? Boa noite. Boa noite, beleza, mano. E a gente vai gravar o quadro aqui, né? O quadro, você sabe como é que é, Gabriel? Já tem mais ou menos ideia do que vai acontecer aí? Fala, torcedor. Pode ter alguma polêmica? Você vai fazer alguma pergunta polêmica para mim, né? Ó, eu vou fazer umas perguntas pra você, a gente pode polemizar sim. Aqui é Fala Torcedor, mano. Você que manda, entendeu? A Tá voz certo. é a Vamos voz lá. da arquibancada, é isso que a gente quer passar aqui. Vamos lá. Vamos lá? Então, bom, primeiramente, começando mais light aqui, né? Falando um pouco mais de Corinthians. Como começou a sua história aí com o Corinthians? Quem te influenciou? Seus pais? Eu Fica à já. vontade para falar um pouquinho do seu início aí, sua história até o momento de hoje do Corinthians. Vamos lá. Eu pensei até que você iria me perguntar isso. Eu não quero expor os parentes em si, mas por eu ter estudado sempre em escola particular, isso eles usavam como uma forma de deboche pelo fato de eu gostar do Corinthians desde pequeno. É o time do povo, né? Você estuda em escola particular, você tem todos os dentes na boca, você é isso, essas idiotices, sabe? Uhum. Eu nunca vou esquecer, eu era pequeno, eu devia ter uns 9, 10 anos, eu queria uma camisa do Corinthians da Pepsi Twist. Acho que era assim o nome na época. E o meu pai santista, minha mãe não torce para ninguém, o meu irmão mais velho é São Paulino e a minha irmã não torce para ninguém. E tipo, Nenhuma nunca deram influência na moral. família. Não, meu pai já me deu camisa do Santos. Chegou um dia que eu fiquei tão injuriado com ele, com essas piadinhas, que eu queria, porque eu queria a camisa do Corinthians, mas nenhum parente, assim, sabe? É só essa encheção de saco que eu acho até meio preconceituosa. Eu catei as camisas do Santos que ele me deu e dei pro moleque. Quando ele ficou sabendo disso, ele ficou mais de um mês sem olhar para mim. Assim, igual tipo, quando nós estávamos conversando antes, olho a olho, assim. Ele passava por mim, mas tipo, o Gabriel nem existe. Meu, ele odeia a Pandora. Ele odeia com todas as forças o Corinthians. Você não tem ideia. Se ele tiver que ficar até meia-noite secando, ele vai ficar. Ele vai ficar. Pegou birra mesmo do Coringão. Pegou, ainda mais por minha causa. Uhum. E meus primos são paulinos, não, meu, você tem que torcer pro São Paulo, que você é isso. Não, meu, não adianta. Eu acho que é uma coisa que ninguém consegue, tipo, 100% te influenciar e, digamos, te obrigar, entre aspas, sabe? Não dá, né? Eu não acredito nisso. E olha aqui, ó. Como é que eu faço isso? Tem um cachorrinho me atrapalhando aqui, mas vamos lá. Eu não tive influência familiar de nenhum parente. Tenho alguns parentes por parte de pai que torcem para o Corinthians, mas não foi por causa deles, não. É tipo amor mesmo. Não teve nada de, você tem que torcer para o Corinthians. Já nasceu, não teve né? isso, não. Luiz Carlos ficou bravo quando minha mãe falou que eu dei as camisas, hein? Com certeza, imagina. Você hoje tem um filho, aí se eu dar pro seu filho a camisa do Coringão, ele vai dar a camisa do Coringão pro... Eu vou ficar bravo, hein? Vou ficar pistola. Dá pra entender seu pai, né? Dá pra entender ele. Mas você mesmo assim, contra todos, foi lá e... Sim, e ele é tão anti que se você chegar na minha casa e perguntar que time ele torce, ele fala, eu não torço pra ninguém, eu gosto do Santos. Ele fala assim, entendeu? Uhum. Ele só escolheu um time, tipo, só pra falar que torce pra alguém. Uhum. Só pra fazer contra mesmo. Mas lembrando só um ponto interessante, eu acho isso preconceito. Muitos acham que é brincadeira, mas eu acho que é preconceito, sim. De que tipo, você tem uma condição um pouquinho melhor, você não pode torcer pro Corinthians, que é time de marginal, blá blá blá, blá 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 blá. Eu não gosto. Não, eu te entendo desse tipo perfeitamente. De coisa. Eu também passei por isso, assim, não com a família, porque eu tive uma influência muito forte do meu pai e da minha avó, que eram fanáticos, né? Já até contei isso em algum momento do programa. E
Mas eu também, né? O pessoal fala, mas você é branquinho, de olho claro, mano. Não a cor do Sabe meu falar, cabelo. é bonito, né? E, tipo, O pessoal falava bem isso. é a zoeira, né? Que fazem com a gente, com o Coringão, e a gente zoa eles de outra maneira, né? Enfim, tem que encarar isso da melhor maneira, né? Se for, não pode levar pro pessoal, né? Se levar pro pessoal, aí a gente vai perder a linha e vai ficar. Mas é assim, tem que levar na brincadeira, né? Depende de quem brinca também, né? Tem que relevar algumas coisas. Mas. E então, com quantos anos mais ou menos você falou, não, agora eu sou Corinthians? Você tinha quantos anos aí? Uns... Meu, é de coração, mano. Ele Nasceu me deu essas, corintiano? ele me deu essas camisas, mas não adiantou de nada. Você tinha quantos anos aí? 2005 para 2006. Põe uns 10, 11 anos. Ah, já tava quase na adolescência ali, começando a adolescência já. Já. E aí, como é que você fazia pro jogo do Coringão depois? Quando você fez 18 anos, por exemplo, aí como é que você ia pro jogo do Coringão? Ah, no começo minha mãe odiava. E o meu pai também. Mas é aquilo. Eu gosto, não tem como. Ela fala pra eu tomar aqueles cuidados. É amor de mãe, né? É, Mas com não, certeza. eu não deixo de ir por causa do que eles falam. Não sei se isso é certo ou não, mas eu não deixo. Aí você pegou sozinho e foi pro jogo um dia? Eu fui sozinho. Aí num outro jogo, eu não tinha ido na arena ainda. Aí em 2018 eu fui com um amigo ver Corinthians e Paraná. É. Que o Corinthians tinha Roger e Jonatas no ataque. Nossa, meu Deus. Sofrido, né? Aí nesse mesmo ano, em 2018, eu fiz meu fiel torcedor e fui em bastante jogo em 2018, em 2019 eu fui em bastante. Nesse ano eu fui em todos os jogos que teve na arena, antes da pandemia. 2020. Você lembra Sim. seu primeiro jogo? O meu primeiro jogo foi um jogo no Pacaembu contra o Goiás. Ah, Coringão Que eu ganhou. fui meio que escondido. Se eles ficassem sabendo que eu fui, tipo, propriamente ao jogo, ia dar ruim. Ia dar Aí ruim. foi naquela muquia ali. Mas aí agora já estou acostumado, agora não tem mais problema não. Agora já tá no Agora sangue, não dá pra mais conter mais. Não, minha mãe escreveu Timão nas minhas gavetas do guarda-roupa, onde eu ponho as camisas, até ela já se conformou. Já, não tenho o que fazer não. Ah, da hora. Quando você tem, Gabriel? 27. 27. É, mais ou menos eu tô com 10 anos a mais, 9 anos a mais que você. Qual foi seu ídolo aí maior aí no Corinthians, que você lembra aí? Posso citar até 5? hoje, assim. Pode o quê? Posso citar 5? Lógico. Se você conseguir Sócrates. escalar o primeiro, se você tiver o top 1 assim, é legal, mas se não... O top 1, Sócrates. Top 2, Marcelinho. Top 3, Neto. Top 4, Cássio. Top 5, Guerreiro. Aí sim, hein? No caso, olha aqui, que ó, não você sei se viu... dá pra mostrar rapidinho. Mostra. Não sei se vai aparecer o nome dele. Do Cássio. Isso. Aí sim. Ele então, dos vale que você o nome viu da jogar, o camisa. Marcelinho é o maior, né? Dos que você viu jogar. Sim. Agora, Sim, porque o Sócrates eu pesquisei bastante. Sim, claro. Desde mais novo eu tenho vários livros dele, inclusive que contam o que ele representou pra gente. Sem não dúvida. Só dentro do futebol, como a visão política que ele tinha, né? Sem dúvida. Não, bem, sem dúvida. Bem marcante, nossa. Foi um grande jogador no Coringão, sem dúvida alguma. Também acho Se que não me tá engano, são 298 jogos e 172 gols, alguma coisa assim. Aí, ó, Gabriel também é cultura aí, ó. Também tá bem estudado sobre o Sócrates aí, hein, Gabriel? Ele era monstro. É, ele era monstro. E tem um jogo marcante que você lembra assim, que você fala, nossa, esse jogo que eu fui foi... Tenho. Não, top. O primeiro que eu assisti, não no estádio, mas em casa, Corinthians e São Paulo em 2009, no gol do Christian. Aquele que ele fez. Isso, exatamente. Que não pode fazer, senão a gente toma strike. Meu, o bairro parecia que era uma junção de Ano Novo com Copa do Mundo. Até hoje, quando eu assisto as reprises no YouTube, quando eu não estou estudando, aí às vezes eu dou uma olhada nos vídeos do Corinthians, aquele jogo emociona. Até minha namorada já viu, às vezes saem umas lágrimas aqui. O Mano Menezes abraçando o Christian no banco de reservas. Pesado.
Foi legal aquele jogo lá, mano. Foi top. Foi 5x1, não foi? Quanto que foi aquele Não, jogo? aquele foi o segundo jogo da semifinal do Paulista. Foi 2x1. 2x1. Segundo não, desculpa. Primeiro jogo da semifinal, que o Christian fez gol no último lance. Ah, pode que eu lembrei. O do 6x1 foi que ele fez de pênalti, acho que o último gol. Uhum. E aquele jogo, esse foi o de casa, né? Não tem algum no estádio que você achou mais top? Um jogo que muitos não vão dar nada por ele. Não vão dar. Bugou aqui minha internet. Foi no aniversário do Coringão do ano passado. Eu tava gripadaço, mas eu já tinha comprado o ingresso, fui com a minha namorada. Nós buscamos a mãe dela e a tia dela em Guarulhos, no aeroporto. Aí o Uber deixou a gente em Itaquera e elas duas foram, sei lá pra onde elas foram, queria saber do jogo. Uma chuva lascada, eu meio febril, a Raissa não queria que eu fosse. Eu falei, não, já comprei, vamos, é aniversário do Coringão contra o Atlético Mineiro. E aí no final do jogo o goleiro entregou um gol pra gente. A gente voltou todo molhado, sujo, é isso. Mas o que importa é que ganhou contra o Atlético Mineiro. Mineiro, pode crer. É um jogo marcante pra você aí, que ficou marcado pela raça que você teve até o jogo. E principalmente por ser aniversário do Corinthians. Porque eu já vi clássico contra o Palmeiras, já vi clássico contra o São Paulo, já vi clássico contra o Santos. Uhum. Também foram importantes, mas em especial pela festa que teve no estádio, como de costume, mas também por ser aniversário do Corinthians, para mim foi especial eu estar no dia do aniversário, entendeu? Top, nem né? tanto pelo jogo, que era um jogo comum. Uma emoção mas tinha maior Corinthians. Aí, né? Isso. E uma derrota, assim, tem um jogo que você falou, puta, esse aqui foi... Não dá pra engolir, assim, digerir. Mineiro. 2013. Não, 2013 não, 2014. Contra? Corinthians fez 2x0 na Copa do Brasil no Atlético Mineiro em Itaquera. Eu fui nesse Foi jogo. Jogar em Minas, fez 1x0, o Guerreiro fez o gol e tomou 4x1 de virada. Puta, esse foi foda mesmo. Eu fui no jogo de ida nesse aí, eu fui no 2x0. Aí fez aquele gol, estouramos. Eu não achei que ia acontecer isso. Ninguém jamais pensou, mano. Nem os atleticanos acreditavam neles. Era cada golzinho esquisito. Foi foda. Esse doeu mesmo. Porque como eu sou um pouco mais novo que você, eu poderia ter citado a derrota pro Palmeiras em 99. 99 2000, no caso. Mas eu era muito pequeno. Aí não conta, que eu não tinha dimensão. Porque se você for ver, podia falar do Tolima, que também foi embaçado. Tolima também foi doído. Né? Foi feia, mas essa do Atlético Mineiro, por estar no agregado 3x0, foi pesado, hein? Doeu mais. Doeu. Qual o título mais importante pra você, Libertadores ou Mundial? A Libertadores. Foi mais emocionante? Porque não tinha ainda. Era aquela... Mundial já tinha. Tinha aquela coisa de ter Libertadores, né? Se algum antes estiver vendo o vídeo, for ver o vídeo depois, que se lasque. Tem uma Libertadores e 2 Mundiais, eu não ligo. Tá lá na FIFA, foda-se. Um monte de gente enche meu saco. Tô nem aí. Porque a Libertadores não tinha, entendeu? E os porcos já tinham, o São Paulo já tinha, o Santos já tinha. Só faltava nós, né? Sem dúvida. Eu acho que uma Libertadores só pra gente é pouco. Pra um time com a nossa história, com a nossa torcida, uma Libertadores só tinha que ter pelo menos umas 3 também. Pelo menos eu acho. Aquele ano de... essa derrota também foi ruim, contra o Boca Juniors, se eu não me engano, em 2013. Que a gente foi roubado. Mas aquela lá foi roubado descarado. Teve pênalti, teve gol anulado. Essa aí foi doída também. Se fosse pra... Hoje em dia, assim, se fosse pra zerar as finanças do clube, assim, deixar em dia, assim, botar e ter um time mediano, ou você prefere, deixa a finança do jeito que tá e contrata jogador, qual seria a sua posição? Não, assim, minha posição, se eu pudesse fechar o olho e mudar tudo, eu voltava pro Pacaembu. Porque eu penso assim, vamos supor que eu ganho um valor de 5x ao mês, certo? Uhum. Eu faço uma dívida de 8. Como eu vou pagar? Vai faltar 3, né? Vai só aumentando, certo? Uhum.
É a mesma coisa de eu comprar um carrão, fazer uma parcela que eu não vou conseguir pagar e ter que devolver pro banco. Eu fui totalmente contra. Ixi, já brigaram comigo. Já teve um gavião que quis ir para vias de fato. Que Caramba, ele partiu falou pra cima. que time grande tem que ter casa. Eu falei, para. Aí eu falei para ele, o que adiantou? Os brasileiros só mascararam, entendeu? Ganhou 2 brasileiros na arena, mas só mascararam. Fez isso aqui, ó, para as dívidas. Sou totalmente contra. Por mim, eu ficava 5, 10 anos sem ganhar nenhum título, desde que as finanças fossem zeradas. Para depois, a mesma coisa que acontece com aquele time lá do Rio. Eu sou totalmente contra. Ter uma casa dessa forma em Itaquera é muito luxo, é muita coisa. Não sei se você já assistiu o jogo na Leste Superior, Leste Inferior. Já. Não precisa daquilo tudo, não. Aquelas escadas, aqueles pisos de, sabe, aquelas pedras bonitas, eu acho que não precisa. Não precisava, no caso, agora já era. Esse assunto da arena é um assunto bem polêmico. Se for entrar em detalhes e a fundo, né? A gente sabe, né, como é que foi pelas vias que foram feitas esse contrato. E ainda falavam que deram pra gente, hein? Então. Presente de grego. Pois é, não vamos entrar em detalhes assim, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando dessa arena. Mas a gente sabe exatamente como foi politicamente construída essa arena, né? Então, não foi uma coisa bem pensada, na minha visão. Então, assim, realmente tem seus problemas, tem seus defeitos. Eu amo. Antes que alguém depois venha criticar ou pedir meu Instagram para alguém me xingar, eu amo aquele lugar, eu amo a arena. Mas eu não gostei da forma com a qual ela foi feita e nem da administração do projeto. Então, isso aí é muito contestado, né? Por muitos, assim. Tem corintiano que prefere fechar o olho e falar, dane-se. Mas eu prefiro partir do ponto do princípio que a gente tem que ser honesto em tudo que a gente faz, né? Olha o dane-se o que aconteceu. Então, acho que, assim, tapar o sol com a peneira não adianta, né? Tá aí errado, tem tá Uni errado, Gonçalves, tem um monte de... Tem Camacho. Eu duvido. Eu quero ver algum corintiano me provar que se o Corinthians ficasse no Pacaembu, ele não ia ter um time melhor que esse. Eu duvido que não teria. Eu acho que as finanças talvez estariam mais em dia, né? Porque não era um custo tão alto, né? O custo era bem menor. Né? A renda era do Corinthians, entendeu? Pagava o aluguel do estádio só, né? Só de lembrar. E a atual gestão aí, você tá contente com o senhor Nem Andrés? Um pouco. Não vejo transparência. Tá devagar, né? Nem um pouquinho. Ó, blá, 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 blá. Mas ninguém pega e mostra assim, ó. Por exemplo, a arena custou tanto, nós já pagamos tanto, faltam tantos anos para pagar. Esse fundo que tu vai lá comer uma pipoca é R$20. Tu vai tomar uma água é 8. Para onde vai esse dinheiro? Cadê mostrado aqui, ó? Tipo, por jogo arrecada isso, a gente já tem um valor X arrecadado, a gente já pagou tanto do estádio, falta... Não vejo transparência. Não é só dele não, da diretoria inteira. Um time como o Corinthians não revelar ninguém? Estranho. Tem muito empresário no meio. O Andrés, ele conseguiu ir do céu ao inferno, né, meu? Porque Sim. Ele fez lá a gestão que ganhou a Libertadores, Mundial, tudo, era ele da gestão, né? Mas não dá pra falar mal, por mais que a gente saiba que ele não fazia 100% correto as coisas, né? Muitas coisas obscuras, mas ganhou e tapou lá o sol com a peneira naquela época, né? Dessa vez, o Corinthians na segunda gestão, diferente. Já não foi dessa maneira, né? Se eu não me engano, o Corinthians teve na história inteira, acho que 6 presidentes só. É igual, eu já ouvi esse jargão por aí, né? Teve sua fase boa, ó, nada de perpetuar no poder do Corinthians. Eu também acho. Pelo menos eu penso assim. Porque olha quantos anos o Andrés já está. Ó. Acho que 3 anos, né, o mandato dele. Ele esteve, aí saiu, depois voltou. Não é um problema assim, mas é que a gente sabe que por trás ele comandava, né? Ficou tudo a bancada dele, né? Ele saiu, mas... É a bancada dele que tava lá, né? É como a política em outro âmbito. Sai o pai, você coloca o filho no lugar. E o pai que dá as ordens pro filho comandar. Então... É isso aí. Então é isso. A gente tá chegando ao fim aqui da entrevista, Gabriel. Você
quer falar mais alguma coisa? Quer falar algum assunto? Você falou que tinha um assunto polêmico, fiquei curioso aí. Que poderia Não, ser? o assunto polêmico era sobre o estádio. Ah, o Eu estádio. tinha quase certeza que a gente ia tocar nesse assunto. Porque já Não teve tem? cara que me xingou. Não, você não é corintiano. Ixi, quase falei palavrão. Você não é corintiano nada. Não, onde já se viu um time do tamanho do Corinthians não ter estádio? Beleza. Eu não Aí- vou esquecer. Eu fui no Corinthians e Botafogo nesse ano, 4-1. O cara me abraçou, só faltou me beijar. Esse ano ninguém segura o Coringão. O Pedrinho, pra jogar na reserva, vai ter que ver porque o time já tá entrosadinho. Eu falei, amigo, calma. É o primeiro jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Calma, calma. Eu tô feliz também, mas vamos segurar a emoção. No jogo com o Guarani, quando eu tô saindo pé da vida de Itaquera, quem que eu encontro? Esse Quem? mesmo rapaz. O mesmo cara? Doido, doido, doido. Meu, chutou lata de cerveja. E, nossa, meu. Nem cheguei a falar com ele, fiquei com medo, né? Vontade de falar, e aí, amigão? E aquela seleção que você falou, cadê? Mas enfim, Cauê, falta muito. Você tá contente com o atual técnico? Mantém o. Eu acho que ele tem que ter a noção de que o que o Corinthians fez nos últimos 10 anos tem muita virtude. E que para ele tirar tudo que o Corinthians fez de bom e implantar uma nova filosofia sem grandes jogadores é difícil. Eu acho que quando você não tem um grande elenco e grandes craques ou bons jogadores, porque craque não tem aqui no Brasil, monta um time mais fechadinho, entendeu? Aquela raça que a gente tem. Não fica com esse negócio de querer jogar bonito. Não tem jogador para jogar bonito. Falta muita técnica, né? Devagar. Faz um time fechadinho. Ganha de 1-0. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é perder do Guarani. Segunda vez, pô. Então você tá me dizendo que você quer o Carille de volta, é isso? Eu prefiro. Você prefere o estilo do Eu Carille? sei que ele não vai voltar. É que o estilo do Carille foi adaptado em um elenco mediano, entendeu? Se o Corinthians tivesse, por exemplo, um time mais leve, um time com jogadores melhores, principalmente na beirada, aí eu acho que um técnico com a filosofia do atual, aí se encaixaria melhor. Mas com os jogadores que tem, não vai dar bom, não. Hoje, dia 2 de julho de 2020, se você fosse o presidente lá, você manteria o Thiago Nunes? Ou você fala, não, vou contratar outro? Se sim, qual seria o outro? Eu mandaria embora, só que o Carille está empregado, e bem empregado, ele provavelmente não vai voltar ao Brasil. Aí a gente tinha que buscar um outro treinador. Até na América do Sul, nós somos tão grandes, sabe? A gente não pode pensar uma coisa pequenininha assim. Olha Você é a a favor de besteira. técnico estrangeiro? Também, olha a besteira. O Mano Menezes, na minha opinião, ia arrumar esse time de uma forma mais organizada do que o Thiago Nunes. Na minha opinião. Não sou o dono da verdade, mas eu acho que entendo seu ponto. Não, eu consigo entender seu ponto ficar- de vista. Eu não sou crítico do Mano, não. Até gosto dele, né, do trabalho dele. Eu acho que se ele. Não hoje, né? Eu acho que hoje eu manteria o Thiago Nunes, mas. Como que eu vou Thiago jogar Nunes... meu time pra cima do seu, que é melhor que o meu, e eu com um monte de jogador meia boca? Não entendi. Como que, por exemplo, eu sou técnico do Corinthians, você é técnico de um time X, e o seu time é melhor que o meu. Como eu vou mandar meu time pra cima do seu, igual ele estava tentando? Um jogador limitado, me desculpa, mas Janderson, Everaldo, Camacho. Cai um pouco também no aspecto, eu acho que é um pouco relevante, eu acho. Porque o Corinthians jogou 11 anos, né? Na verdade. Então, é o que eu citei pra ti. Tem coisas boas, não precisa apagar tudo e começar do zero uma nova filosofia. Não. Mas tava chato aquele futebol lá, eu não conseguia ver, não. O de 2019 tava bem chato. Tava e o 18 também. Agora, nos outros anos, até que não, porque as pessoas têm a mania de falar que o Corinthians era um time retranqueiro de 10 anos pra cá. Pra gente finalizar, pra você tentar entender. Em 2009 o Corinthians era retranqueiro? Quando? 2009? Era Dentinho, ano, né? Jorge Henrique e Ronaldo.
Era humano, apesar de ser Christian, humano... Elias e Douglas, você lembra? Você lembra bem. Não era um time retranqueiro. O Corinthians foi campeão. 2011, o Corinthians foi campeão brasileiro. O time não era retranqueiro. Tinha o Jorge, tinha o Liedson, tinha o William. Não era um time retranqueiro. Em 2013, para mim o Corinthians também não era retranqueiro. Na Libertadores também não era retranqueiro. Em 2015, pelo contrário, era um time muito bom e muito ofensivo. Em 2017, quando ganhamos o Hepta, era um time um pouco mais fechado, mas também era um time, na verdade eles falam proativo. Um time que ficava fechadinho e num contra-ataque papum fazia o gol. Jogava Esse por uma você bola. pode até falar que era um pouco retranqueiro. Agora, eu não concordo com isso que falam que de 10 anos para cá o Corinthians é retranqueiro. Não concordo. Talvez retranqueiro não seja o termo certo que você consiga encaixar, mas que é um time há 10 anos defensivo, acho que Sim. É o melhor termo a Mas ser os usado. piores anos foram de 18 e 19. Aí foi feio mesmo. Foi. O que porque aí não era proativo, não era reativo, não era nada de ativo. Não, aí não. Acho que o melhor ano mesmo foi 2015, assim, né? Que foi, acho que o ano com mais destaque. Mesmo o time da Libertadores lá era um time compacto, né? Não era um time... Sim. Tinha muita estrutura, o Tite foi demais, que o time, pra mim, de 2015 era mais leve. Bem mais. Muito mais qualidade técnica, né? Sim, tinha o Renato, eu sou fã do Renato Augusto. Renato Augusto voando, o Jadson voando, os caras tudo indo bem, assim, né? O time do Corinthians era a base da seleção, mano. O Rodriguinho, o Gil. E nosso ataque em 2015 ainda não era o meu preferido, que tinha o Wagner Love. Pra mim, Wagner Love não é lá o meu preferido, não. Também nunca achei. No Corinthians, pelo menos, ele nunca foi bom, assim. Teve uma boa fase, assim, mas um bom momento. Por exemplo, um dos que eu era fã, o Liedson. Pra mim é 10 mil vezes melhor. Não, o levezinho. Pro Corinthians foi muito melhor mesmo. Acho que até na carreira mesmo. Na carreira toda, acho que o Liedson foi melhor mesmo. Foi muito bom. Bom, isso aí então, Gabriel. Vamos chegando ao final aqui do bate-papo. Quero agradecer imensamente aí pela sua Obrigado eu pelo convite. Tô feliz comigo que não falei nenhum palavrão. Qualquer coisa te dá uma cortada depois aqui na imagem, no áudio. Não, mas eu não falei não, me policiei. Eu acho que eu falei hein, mano. Vou ter que pôr um pi. Você falou um. Mas depois a gente vai editar isso aí, vai ficar bom. Beleza. Então a gente vai chegando ao fim aqui do programa, nessa retomada aqui do Resenha Alvinegra 1910. Nos sigam aí nos canais do YouTube, Facebook e também Instagram. Agradeço mais uma vez, Gabriel, pela sua participação. Quer dar uma boa noite aí pra galera? Fica à vontade aí para suas considerações finais aí. Uma boa noite para todo mundo. E vamos lá, a gente tem que acreditar, né? Vamos ver como que vai ser esse segundo semestre com essa pandemia. Os dias melhores virão, se Deus quiser. É isso aí, Gabriel. Vamos continuar torcendo sempre. Corinthians sempre, né, mano? Isso aí. Valeu, mano. Aquele abraço. Forte abraço. Obrigado pela entrevista aí. Boa noite e boa semana. Vai, Corinthians. Valeu, vai, Corinthians.